Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre a unção com óleo. Nós vamos compreender melhor como é que funciona essa questão da unção, o que tem por detrás do simbolismo do óleo na palavra de Deus, e nós vamos aprender juntos acerca dessa temática tão especial, ok? Então continue conosco, divulgue este vídeo com outras pessoas e nós vamos compreender a unção com óleo, parte 1, é o nosso vídeo devocional do dia de hoje. Primeiro, queridos, nós precisamos entender que a unção do óleo na libertação tem sido redescoberto, pelo que o Espírito Santo nos tem mostrado em nossas ministrações, no dia a dia, no trabalho pastoral. E temos visto, com muita experiência, que a unção com óleo é eficaz, tanto na cura de enfermos, quanto na separação de novos obreiros, como também na libertação com relação à batalha com demônios. Nós vemos que na simbologia bíblica, o óleo é visto como um símbolo do Espírito Santo. E muitos pensam que o seu uso é apenas para cura e expulsão de demônios. Nós vamos ver que na Bíblia é muito vasto essa questão da unção com óleo. Seu uso na Bíblia é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. De fato, o contexto do exorcismo é muito mais amplo do que apenas no fato do contexto do exorcismo, como geralmente as pessoas veem e conhecem, tá bom? Então o uso do óleo na libertação começa através da ministração de pessoas, principalmente pessoas, o que é muito comum a gente fazer, pessoas que estão envolvidas com a feitiçaria, com o ocultismo, com a nova era, e nós podemos observar como é eficaz a utilização do óleo ungido, principalmente nessas pessoas que tiverem envolvimento com esse tipo de prática equivocada à luz da Bíblia. Nós podemos observar que determinados sintomas ocasionados por tais práticas, como a nova era, desaparecem quando a pessoa é ungida nos locais chamados pontos chakras. Por exemplo, a pessoa vinha quase dopada por ter usado poderes paranormais ou parapsicológicos, e a unção, então, quando é derramada sobre esse corpo, sobre essa vida, acaba devolvendo a lucidez para começar então a entender a palavra de Deus na sua vida. Também uma pessoa que não conseguia parar de tossir, por exemplo, afetada no chakra da garganta, aqui na região da garganta. Quando nós ungimos a garganta, essa pessoa começa a receber alívio através da unção com óleo e passa a entender melhor o que estava sendo ensinado, por exemplo, em qualquer tipo de ensinamento sobre batalha espiritual, sobre entendimento do mundo espiritual. Então, essa prática do uso da unção é muito necessário, claro que sempre na direção, na orientação do Espírito Santo de Deus. Vamos falar de outras questões. Por exemplo, na prática, nós podemos ungir também a mente, em 2 pontos, na coronária e na frontal, fechando também esses pontos chakras que geralmente são abertos por práticas budistas, espíritas, pelo poder de pirâmides, cristais e pela meditação transcendental e pelo desenvolvimento de poderes energéticos, pelo poder da mente, que é muito estimulado hoje nos dias de hoje, por causa principalmente da propagação da nova era, e outras práticas semelhantes. O apóstolo Paulo nos diz que devemos usar o capacete da salvação, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Para quê? Para proteger a nossa mente, que é o local onde é travada a maioria das guerras espirituais. Também é normal, de quem trabalha com libertação, quem trabalha com libertação de pessoas que viveram do ocultismo, da nova era, ungir as aberturas do corpo, os olhos, os ouvidos, as narinas, a boca, a garganta. Por quê? Porque os demônios, por esses envolvimentos profundos com o reino das trevas, acabam penetrando através dessas entradas, as aberturas do corpo. A garganta também, aqui essa região, é outro ponto chakra que deve ser fechado quando a pessoa se envolve com tudo isso. Então é importante a unção com óleos em casos específicos, ungir o cerebelo, a coluna, quando Deus te direcionar, os ombros,
que geralmente é o lugar onde os espíritos, os demônios se sentam. Ungimos às vezes o coração da pessoa, o baço, o umbigo, que são outros pontos chakras por onde os demônios também podem acabar adentrando na vida das pessoas, principalmente aquelas pessoas que tiveram envolvimento pesado com a nova era, com o espiritismo e principalmente com feitiçarias e coisas desse tipo, tá bom? O coração também está debaixo da armadura, chamado coraça da justiça, e o umbigo e o baço ficam juntamente com o fígado e os rins, debaixo da proteção lá de Efésios 6, chamado cinturão da verdade. Também ungimos as mãos, os joelhos, quando necessários, para adestrar as pessoas para a guerra. Tudo isso mediante a direção do Espírito Santo, é claro, e muitas vezes, quando determinadas partes do corpo são ungidas, apenas com a unção, certos problemas de endemoniamento, de interferência, de influência, de perseguição demoníaca, sim, se resolvem, porque os demônios se manifestam e assim são facilmente expulsados por aquelas pessoas que têm autoridade, discernimento espiritual com relação a isso. Uma pergunta muito importante para nós respondermos: há poder mágico no óleo? A resposta é: não se trata de um poder mágico, mas sim de obedecer a direção que o Espírito nos dá, como conselheiros espirituais, como libertadores. Alternativas, talvez, para a unção com óleo? Sim, o Espírito poderá orientar aquele que está aconselhando, libertando, o ministrante, a fazer uma oração de comando. Você faz a oração de comando, cancelando, desligando os pontos afetados, ou cobrindo aqueles pontos com o sangue de Jesus, o sangue poderoso de Jesus. Qual é a história do óleo dentro do cristianismo? Você vai ver, querido, que a prática da unção no cristianismo remonta os tempos de Jesus e também dos seus discípulos, dos patriarcas, dos primeiros cristãos da igreja primitiva, conforme vemos através dos textos que nós citamos, né? Na igreja primitiva, o óleo era usado também junto com o batismo. Era tomado também naquela época um cuidado muito especial com o ritual do batismo, pois ele seria um meio poderosíssimo para firmar os crentes na sua fé dentro do contexto da luta contra os poderes demoníacos, contra os principados, contra as potestades, de onde procediam os neoconvertidos, ou seja, os novos convertidos, pois a sociedade onde a igreja primitiva tinha sido inserida era uma sociedade muito semelhante à nossa, corrompida, perversa, né, cheia de atividades espíritas, ocultistas, esotéricas. Era uma sociedade naquela época, como é a nossa hoje, uma sociedade muito semelhante, né, idólatra, e como a nossa, né, camuflada de secular, chamada de secular, mas também cheio de ocultismo, cheia de feitiçaria. Então, tanto no meio intelectual quanto no meio do povo simples, a presença desses espíritos é algo claro, patente, para os que querem ver, ainda que com nomes diferentes, né, nas suas diversas manifestações. Hoje os demônios assumem nomes e formas, por exemplo, de santos, né, entre aspas, que de santo não tem nada. São espíritos desencarnados, ou então o nome de heróis místicos, entidades, deuses, energias cósmicas, duendes, salamandras, anjos, extraterrestres e até invasores de outros planetas, que na verdade por detrás são demônios, espíritos malignos de engano, como existia na época da igreja primitiva, nos primórdios da fé cristã neotestamentária. Nesse contexto da igreja primitiva, as pessoas que se comprometiam com Jesus eram intensamente preparadas antes do batismo, eram ungidas com óleo. Por volta do ano 200, por exemplo, a igreja oferecia um programa intensivo que almejava preparar o cristão em seu combate espiritual contra esses principados e potestades, e essas observâncias conectadas com o batismo procuravam então implementar a teologia da participação na vitória de Cristo sobre Satanás e sobre as suas hostes, né? Na igreja primitiva, o preparo dos que seriam batizados consistia, por exemplo, de primeiro um exame preliminar, depois um catecumenato de até 3 anos, com instruções pré-batismais,
E em terceiro lugar, na quaresma, nessa época, eram feitos os batismos. Os bispos, né, decidiam quem deveria ser batizado, analisando a vida da pessoa, o tratamento que ela dava aos pobres, às viúvas, os órfãos. E aqueles que eram aceitos para o batismo recebiam então uma imposição de mãos, eram selados na sua testa com a posição de sal, recebiam instruções diárias, passavam pela expulsão de demônios quando necessário e recebiam uma lavagem, uma purificação preparatória e uma última expulsão e uma vigília de noite inteira diante do Senhor antes do batismo. Como é que era o rito do batismo na igreja primitiva? Ou seja, o batismo da igreja primitiva tinha um papel central na preparação daqueles que iniciavam na fé em sua luta contra os espíritos malignos. Normalmente o batismo tinha a seguinte forma: uma oração sobre a água, invocando, o Espírito Santo para santificar e dar poderes àquela água da qual os crentes seriam ungidos. Também havia remoção das roupas, o batismo era feito em nudez plena, como era feito antigamente. Existia plena, que eu digo, é só com as partes, como se fossem os calções, que eram os tecidos que protegiam os órgãos sexuais vitais. E também existia a bênção do óleo de ações de graça pela autoridade ali, os pastores, os presbíteros, os bispos, e a expulsão de demônios com o óleo de expulsão. Também se renunciava a Satanás, sua pompa e ao seu serviço pelo batizando, e a unção com óleo de expulsão era passada sobre todo o corpo por um presbítero da igreja local. Isso fazia com que a pessoa reconhecesse Cristo e a Trindade como os seus novos senhores, salvadores, e havia uma tripla imersão, acompanhada sempre da confissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos ali a Trindade trabalhando em um só propósito. A unção com óleo era também derramada sob ações de graça sobre o corpo inteiro, feito pelo presbítero, pela autoridade da igreja local, e vestia-se a pessoa de novo, e ela, a partir de então, juntava-se à Assembleia dos Crentes. Às vezes, em algumas igrejas, existia também o famoso lava-pés. Existia a imposição também de mãos pelo bispo, pela autoridade local, da igreja local, invocando a graça do Espírito Santo sobre aquela pessoa, e o bispo ungia com óleo consagrado, selava na testa e dava um beijo da paz sobre os novos crentes que haviam acabado de se batizar. Então eram feitas orações com toda a assembleia, existia troca de beijos, claro, beijos de maneira pura, chamado ósculos santos, beijos chamados de beijo da paz, e havia uma grande celebração da Santa Ceia, incluindo algumas vezes a distribuição também de leite e mel como um sinal da plenitude de Deus, da prosperidade e da bênção do Senhor. Essa unção com óleo, nós vamos ver que existiam na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, vários tipos também de óleos da unção. A palavra no original é elaion, que podia penetrar profundamente também no corpo e dar-lhe força, saúde, beleza e até alegria. Então nós estamos falando agora, já falamos sobre o batismo da igreja primitiva, de como era feita toda aquela ritualística batismal dos novos crentes. Agora nós vamos estar falando sobre a unção com óleo. E nós estamos dizendo que esse óleo da unção, o elaion, na original, elaion, era um óleo que penetrava profundamente no corpo da pessoa e dava-lhe força, saúde, beleza e até alegria. Você vai ver que em vários lugares na Bíblia o óleo é um símbolo de saúde, é um símbolo de força, é um símbolo de beleza, é um símbolo de alegria. Na antiguidade, a ideia de ungir já atingia também esse sentido simbólico, esse sentido espiritual, esse sentido religioso, além do seu emprego normal também na cosmética e também na medicina. Como é que era a unção no Antigo Testamento? A palavra é suk no hebraico e aleifo no grego da Septuaginta. Em muitos textos, o hebraico suk significa ungir, é traduzido pelo grego na Septuaginta aleifo. A unção no Antigo Testamento era semelhante no seu emprego e no seu significado às praxes fora de Israel. Esse verbo significa ungir, literalmente, e os seguintes
atos são expressos com o verbo suk, que traduzido para o grego, da Septuaginta, aleifo. Significa untar para cuidar do corpo ou para cuidar da beleza. Nós vemos isso em Ruth, capítulo 3, versículo 3. Nós vemos isso em 2 Crônicas 28, 15. E vemos isso em Daniel 10, 3. Segunda significado desse verbo suk, ou aleifo em grego, suk em hebraico, não se usava, por exemplo, no período de luto. Nós vemos isso claramente em 2 Samuel 14, 2 e 2 Samuel 12, 20. Também, quando o hospedeiro chegava na casa das pessoas, aquele que estava hospedando, né, o hóspede que chegava, hospedeiro não, o hóspede que chegava, recebia essa unção como um sinal de que seria cuidado por aquele que estava hospedando. O hóspede seria cuidado por ele, também era um sinal de honra, conforme 2 Samuel 23, versículo 5, tá bom? Suk também, em alguns lugares, era traduzido como crio, que no grego vem da palavra crisma, nos sentidos de ungir, significando também trazer uma bênção. Mas em outras palavras, como por exemplo a Septuaginta, traduz suk no hebraico, empregando o verbo crio em grego, como nós falamos. O verbo suk é traduzido por crio, por exemplo, em Ezequiel 16, 9, onde a Bíblia diz: então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo, que é paralelo também à passagem do Evangelho de Lucas 10, 34, como o caso do bom samaritano que ungiu com óleo aquele que estava ferido na beira do caminho. Então o uso agora também implica em que algo de bom aconteceu com a unção, ou seja, a unção no significado de trazer uma bênção. O mesmo sentido de suk, né, traduzido suk em hebraico, traduzido para crio, mas de forma negativa, ocorre em Deuteronômio 28, 40, quando a maldição seria que a pessoa não se ungiria com azeite. Por quê? Porque nada de bom iria para com ela por causa dos seus pecados, porque havia abandonado a lei do Senhor, quebrado os comandos e os mandamentos do Senhor. Porque a oliva cairá da oliveira e não poderá ser transformada em azeite, conforme Deuteronômio 28, 40. Você pode ler aí esse trecho, o que a Bíblia diz a respeito disso. O Senhor também disse a seu povo em Ezequiel 16, 9: então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Então aqui nós vemos Deus dizendo ter abençoado a nação que estava suja, estava corrompida, estava debaixo de sujeira ali, que foi lavada com água, aqui um símbolo da palavra, foi enxugada do sangue, o sangue aqui no sentido, né, das suas sujeiras, das suas imundícias, e foi ungido com óleo pelo Senhor. Deus dizendo aqui, está abençoando, limpando, lavando, restaurando a nação de Israel, em Ezequiel 16, 9. Também existe a palavra machá, que em hebraico foi traduzido como crio ou aleifo em alguns lugares. Significa unção com sentido mais forte, no sentido de transmitir uma capacitação. Então, nesse sentido, o hebraico contém o sentido de conferir uma capacitação através da unção. E encontramos, em especial, 3 usos no Antigo Testamento. Por exemplo, nós vemos primeiramente, e nós vamos passar isso no seguinte vídeo, falando um pouco mais sobre unção, tá bom? Continue conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.